Você já olhou pra alguém e pensou, como essa pessoa evoluiu tão rápido? Parece que em pouco tempo ela virou outra pessoa. Que não foi algo sutil, não foi uma mudança pequena, foi uma transformação visível. Na forma de pensar, na forma de agir, na forma de se posicionar. Enquanto isso, talvez você esteja tentando, se esforçando, começando coisas novas, mas com a sensação de sempre estar voltando pro mesmo lugar. Como se estivesse andando, mas em círculos. E aí vem aquela pergunta, o que essa pessoa fez que eu não estou fazendo? E talvez a resposta te surpreenda, porque não tem a ver com fazer mais, não tem a ver com acordar mais cedo, ter mais disciplina do que você, tem a ver com algo mais profundo, tem a ver com mentalidade, com a forma com que essa pessoa enxerga a própria vida, a forma com que ela interpreta aquilo que acontece com ela e principalmente a forma com que ela responde a isso. Hoje eu quero te mostrar 3 pilares que fazem algumas pessoas evoluírem muito mais do que outras. E quando você entende isso, você para de tentar de forma aleatória e começa a evoluir com direção. Eu sou a Maia e por aqui a gente fala sobre hábitos, rotina, construção pessoal, mas principalmente sobre construir uma autoimagem forte o suficiente para sustentar a vida que você deseja ter. Antes de falar desses pilares, a gente precisa falar sobre algo que trava muita gente: a ilusão do progresso. Tem muita gente que acredita estar evoluindo, mas na prática só está mudando de cenário. Troca o hábito, troca a rotina, troca o plano, mas mantém a mesma mentalidade, a mesma forma de reagir, a mesma forma de lidar com a dificuldade. E isso cria uma sensação de movimento, mas não de evolução. Por exemplo, a pessoa começa algo, se anima, se dedica por alguns dias, mas na primeira dificuldade ela para, se frustra, se critica, desiste. E depois recomeça outra coisa. E repete isso de novo e de novo. E o problema não é falta de esforço, é falta de ajuste interno. Porque evolução não é sobre começar muitas vezes, é sobre parar de repetir o mesmo padrão. Então, dito isso, vamos para o primeiro pilar, que é responsabilidade pessoal. Esse é o ponto onde tudo muda e também o ponto que incomoda, porque exige honestidade. Pessoas que evoluem rápido assumem responsabilidade sobre a própria vida, mas não de forma superficial. Não é só dizer eu sou o responsável, é viver isso, é parar de colocar a causa de tudo no externo. Porque é muito fácil dizer, não deu por causa disso, foi por causa daquela pessoa, daquela situação. E sim, existem fatores externos, mas quando você coloca a culpa todas nele, você se tira do jogo. Você se coloca em uma posição passiva. Agora, quando você assume responsabilidade, você muda a pergunta. Você sai do por que isso aconteceu comigo e vai pra o que eu posso fazer com isso? E essa mudança de pergunta muda completamente a sua vida. Porque você para de esperar e começa a agir. E isso não significa que tudo depende de você, mas significa que sempre tem algo que depende. E quando você foca nisso, você recupera o controle. E isso fortalece a sua autoimagem. Porque você começa a se enxergar como alguém que é capaz de lidar, capaz de ajustar, capaz de construir. Segundo pilar, aprender com o erro. Esse segundo ponto é o que mais diferencia de quem evolui de quem trava. Todo mundo erra, mas nem todo mundo aprende. A maioria das pessoas erra e entra num ciclo de autocrítica. Se julga, se culpa, se diminui e transforma o erro em identidade. Eu sou assim. Eu não consigo, eu sempre estrago tudo. E isso cria um bloqueio enorme, porque o erro ele deixa de ser algo pontual e vira algo pessoal. Agora pense em alguém que evolui rápido. Essa pessoa também erra, também falha, também passa por momentos difíceis, mas ela não transforma isso em quem ela é. Ela transforma em informação. Ela observa, analisa, ajusta e aí se pergunta: o que isso me ensinou? O que eu faria de diferente agora? O que eu preciso mudar? E segue, sem drama. E isso faz com que ela não perca tempo. Enquanto muita gente passa semanas se sentindo mal por conta de um erro, essa pessoa já ajustou e já seguiu. E isso, ao longo do tempo, acelera tudo. Pilar 3. Consistência. Esse é o ponto mais importante e o menos valorizado, porque não é bonito, não é empolgante. Pessoas que evoluem rápido não são necessariamente as mais intensas, elas são as mais constantes. Mas não aquela constância perfeita, é uma constância real, feita de dias normais, dias sem motivação, dias cansados, dias em que nada parece estar dando certo. E ainda assim, a pessoa faz o básico, o arroz com feijão bem feito. Ela não faz tudo, mas também não abandona, ela mantém. E isso é muito mais poderoso do que intensidade, porque a intensidade é passageira. Agora, a consistência constrói a longo prazo, o que constrói algo sólido e não passageiro. E isso é invisível. Ninguém vê, ninguém aplaude, mas acumula. E com o tempo, isso vira resultado. E aqui existe algo que pouca gente fala. Evolução não parece evolução no começo. Parece esforço, parece repetição. Parece que não tá funcionando. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas para, porque a gente não vê resultado imediato. Por exemplo, tu não começa na academia e de um dia pra noite os músculos começam a aparecer.
Não, é preciso ser constante. E essa constância, esse resultado, ele é construído a longo prazo, mas de maneira invisível. Mas quem evolui rápido entende o jogo do tempo. Entende que pequenas ações repetidas se tornam em algo grande. E por isso continua. Agora olha o oposto. A pessoa não assume responsabilidade, se critica quando erra e não sustenta a constância. O que acontece? Ela tenta. Falha, se frustra, para, recomeça e isso vira um círculo. E esse círculo pode durar anos, sem que a pessoa perceba que o problema não é a capacidade, é mentalidade. Agora presta atenção aqui. Você não evolui só mudando o comportamento. Você evolui mudando a forma com que se vê. Se você se vê como alguém que desiste, você desiste. Se você se vê como alguém que aprende, você continua. Se você se vê como alguém que se adapta, você cresce. E isso muda tudo. Porque a evolução deixa de ser esforço e vira consequência. Evoluir rápido não é fazer tudo de uma vez. Não é viver acelerada. Não é se cobrar o tempo todo. Evoluir rápido é não perder tempo se enganando. É não repetir o mesmo padrão por anos. É ter coragem de olhar pra si com honestidade e ajustar. E aí eu te pergunto, o que você pode começar a fazer hoje? Começa simples, assumindo responsabilidade, observando seus erros, parando de se destruir por eles e sustentando pequenas ações, mesmo quando não dá vontade. Porque é isso que constrói evolução. Talvez você não precise fazer mais. Talvez só precise pensar diferente, se posicionar diferente, se enxergar diferente. Porque no final não é sobre quem começa melhor, é sobre quem ajusta mais rápido e quem, principalmente, sustenta o processo. Se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui abaixo. Vou focar na minha evolução. Curte esse vídeo e se inscreve no canal. E eu te vejo no próximo vídeo.